No vídeo de hoje, iremos apresentar os painéis de controle da Runtime, além de outra forma de apresentar resultados gráficos. Para isso, vamos utilizar o sistema modelado no vídeo anterior como base. Caso não tenha visto, recomendamos que assista para que tenha a melhor experiência possível com o PSMU. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade da Comprove. Muito bem, vamos começar. Primeiro, limpe a simulação para podermos alterar o sistema. Este e outros conceitos básicos foram explicados no vídeo que aparece no card acima. Nossa intenção neste vídeo é transformar o sistema atual em uma manobra de retirada ou religamento de um disjuntor em alta tensão, sem que a carga deixe de ser energizada. Este sistema é composto por um conjunto de chaves que permitirão passagem da corrente em paralelo ao disjuntor quando o mesmo for retirado. Ajuste o sistema atual para adicionar as novas chaves e o disjuntor. Arrastando os componentes conectados, as linhas se ajustarão automaticamente. O bloco RL representará a carga do sistema. Iremos aproveitar a chave já inserida no ramo paralelo. Se selecionar uma linha, você poderá deslocá-la sem perder suas conexões. Adicione duas chaves e conecte-as em série com o disjuntor. Estes componentes estão no grupo chaves faltas. As chaves em série com o disjuntor são as seccionadoras, enquanto a do ramo paralelo é chamada de bypass. Ajuste as três chaves do sistema como chaves reais, ou seja, podemos configurar uma resistência de abertura-fechamento, simulando uma perda real destes componentes. Outro ajuste a ser feito é a ativação por sinal externo. Diferente do fechamento por um tempo determinado, que fizemos nos vídeos anteriores, a informação para fechar ou não a chave será por um sistema de controle que iremos modelar. Vamos utilizar nossos conhecimentos do vídeo anterior que está no card acima e ajustar a resistência de funcionamento da chave por uma constante. Pensando no cenário de retirada do disjuntor como padrão, as chaves seccionadoras e o disjuntor devem iniciar a simulação fechados, enquanto a bypass estará aberta. Alteramos o modelo de imagem do disjuntor para alta tensão. Clique na fonte e altere os valores de tensão para 13,8 kV de pico. Como na parametrização precisamos de valores RMS, podemos digitar 13.800/raiz2 no campo que o software fará a conta automaticamente. O mesmo poderá ser feito com transformações de tensão fase-fase e fase-terra, utilizando o comando raiz3, ou qualquer outro equacionamento que desejar. Para essa simulação, nossa carga será configurada para uma carga de potência. Com valores de tensão e frequência iguais às da fonte. Além de 4 MB de potência ativa e 3 MB de potência reativa indutiva. o que nos entrega um fator de potência de 0,8.
Definimos também o nome para a medição interna da tensão e corrente para enviá-los a 2 liga-sinais. Volte no disjuntor e na chave bypass e com a medição interna ativada, insira descrições nas correntes destes componentes. O medidor de corrente pode ser retirado, já que iremos receber os sinais via medição interna. Substitua a referência do liga-sinais que estava com medição de corrente para a corrente da carga. Adicione o bloco RMS no grupo Medições para os sinais de corrente e tensão da carga. Também no mesmo agrupador de sinais vamos adicionar os sinais de corrente, tanto da chave bypass quanto do disjuntor. Clique no agrupador de sinais e ajuste o número de entradas para 4. Vale sempre ressaltar que é bem interessante manter os blocos com descrições personalizadas, onde podemos identificá-los. No bloco Agrupador de Sinais, após inserir uma descrição, vamos nomear os sinais de entrada. Para isso, ative o parâmetro Definir descrições para entrada e escolha como chamará cada entrada. Tanto para a corrente da chave bypass quanto para a do disjuntor, utilizaremos um bloco de pós-processamento para avaliar seus valores RMS. Portanto, podemos inserir seus sinais diretamente no agrupador com 2 liga-sinais. Envie os sinais de chaveamento da chave bypass, disjuntor e uma chave seccionadora por medição interna, assim como fizemos com as correntes. Perceba que a chave bypass, que é a chave que havíamos inserido nos vídeos anteriores, já possui descrição. Altere o nome. Veja que surgiu uma mensagem perguntando se queremos alterar todos os sinais com a mesma descrição. Preste atenção no liga-sinais que está ligado ao conversor de binárias e veja como será ajustado automaticamente ao aceitar a alteração. Adicione outro agrupador de sinais através do grupo Outros. Configure suas entradas para 3. Como estes sinais de chaveamento são digitais, com um conversor para valores binários que está no grupo Outros, podemos enviar seus sinais para o gráfico digital.
assim como fizemos no vídeo que está no card acima. Com mais 2 liga-sinais, envie os sinais de chaveamento da seccionadora e do disjuntor para os conversores adicionados. Novamente, insira descrições para identificar cada sinal. Agora podemos inserir painéis de controle para o nosso sistema. Vá para a página da Runtime e no grupo Runtime observe o subgrupo Painel de Controle. Adicione uma chave, 2 diais, um slider, um LED e o medidor. Nossa ideia é que os diais controlem o tempo do chaveamento das seccionadores e bypass. O slider comande o chaveamento do disjuntor. A chave será responsável por informar ao sistema se será um procedimento de retirada ou religamento do disjuntor. Ainda no grupo Runtime, no subgrupo Pós-processamento, adicione 2 blocos de análise monofásica. O componente por padrão retorna valores RMS, porém também pode calcular ângulo, frequência, variação de frequência pelo tempo de um sinal selecionado. No nosso caso, esses blocos serão responsáveis por analisar as correntes do sistema e retornarão seus valores RMS, mesmo com o sistema já simulado. Clique na matriz de sinais do bloco e adicione o sinal de corrente do disjuntor. No outro bloco, faça o mesmo procedimento com o sinal de corrente da bypass. Agora temos todos os sinais que serão processados. Selecione o medidor. Defina o sinal que será analisado no campo Sinal de referência. No nosso caso, a tensão RMS na carga. Iremos inserir o valor máximo do medidor posteriormente. O LED será responsável pela verificação da corrente. Acenderá quando a corrente na carga superar o valor mínimo que definirmos. Definiremos o ajuste nível LED ON como 30. E em sinal de referência selecione a corrente da carga. Podemos ampliar estes blocos de controle, basta clicar e arrastar as bordas deste componente. Identifique os blocos com descrições personalizadas. Vamos reajustar os sinais nos gráficos. Selecione a matriz de sinais do gráfico analógico. No primeiro gráfico, deixaremos apenas a tensão na carga.
No segundo, adicione os sinais de corrente RMS do disjuntor e bypass vindos do bloco de pós-processamento e a corrente na carga. Ajuste as cores dos seus sinais aqui na matriz de sinais. Basta clicar no sinal que deseja configurar e selecionar cor. Nessa janela também poderá alterar o tipo de linha, como por exemplo pontilhada ou contínua. Agora na matriz de sinais da parte digital, selecione os sinais de chaveamento do disjuntor, seccionadora e bypass. Para personalizar o sinal, faça da mesma forma realizada nos analógicos, clique na descrição do sinal. Vamos alterar as cores destes sinais para ficar mais fácil a visualização. Para ampliar a área de um gráfico, clique com o botão direito sobre o mesmo e na opção Configurações, selecione Especificações do gráfico. Nessa janela você poderá nomear o gráfico, seus eixos, determinar a escala, além de alterar a altura da área do gráfico. Definimos a altura do gráfico como 35 pixels e um título. Assim, retornamos ao Draft e na segunda parte deste vídeo vamos começar redirecionando os sinais dos painéis de controle para o sistema. No próximo vídeo que está aparecendo na tela, continuaremos a trabalhar com os painéis de controle, além de apresentar a aba Suporte. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo.